A gente escuta muito sobre autoestima, né? Mas afinal, o que é a nossa autoestima? Então agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Por muito tempo eu passei entendendo a autoestima apenas com o contexto social e eu nunca tinha parado para pesquisar o que é ela realmente. Porque a gente sabe que todo assunto, quando cai na boca do povo, né, acaba perdendo um pouco de profundidade. E eu não sei tu, mas eu particularmente acho que a mulher, somos seres que gostamos das profundezas, quer dizer, a gente gosta de entender as coisas de verdade. Então vamos lá. Você precisa desenvolver a sua autoestima? Você precisa aumentar a sua autoestima? Autoestima é problema ou é solução? A autoestima é apenas um conceito, é o conjunto de sentimentos e pensamentos que uma pessoa tem sobre si mesma. A baixa autoestima é quando alguém tem pensamentos e sentimentos negativos sobre si mesmo. E a alta autoestima é o contrário. Então, aumentar a autoestima seria aumentar coisas positivas, né? No caso, pensamentos e sentimentos que a gente tem sobre nós mesmos. E o fato da gente ter como objetivo alcançar a autoestima, aí já é uma construção social. Nós somos ensinadas que a gente precisa alcançar essa autoestima para ser feliz. Logo, para alcançar ela, a gente precisa mudar os pensamentos e sentimentos negativos que a gente tem sobre nós e transformar eles em positivos. Ou seja, precisamos zerar os pensamentos negativos. Esse processo é chamado de luta pela autoestima. E é o que muitas mulheres e também os homens, mas aqui a gente vai se atentar só na gente, né, que somos mulheres, estão buscando. Pelo fato da busca pela autoestima ser uma construção social, a gente entende que conquistar essa autoestima seja um objetivo final. Mas vamos ver aqui essa citação de um livro que se chama Amor nos Tempos de Capitalismo. Bora lá! Vivemos em uma época consumida pela adoração da psique. Compartilhamos a crença de que os sentimentos são sagrados e a salvação está na autoestima, que a felicidade é o objetivo final e a cura psicológica é o meio. Só que olha só o que os psicólogos dizem sobre a luta pela autoestima. Não encontramos evidências de que o aumento da autoestima por meio de intervenções terapêuticas ou programas escolares cause benefícios. Nossas descobertas não apoiam esforços contínuos generalizados para aumentar a autoestima na esperança de que, por si só, promova melhores resultados. Se a gente fosse ficar só com a opinião generalizada sobre a autoestima, jamais a gente ia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Então tá, vamos continuar e entender melhor como é o processo de formação da nossa autoestima. Se a autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos, existe algo que faz com que ele se forme. E são basicamente 5 coisas. A primeira delas é a nossa história. A história da nossa família, do que a gente já viveu, já passou, situações, traumas, lembranças de vida. A segunda são práticas culturais. A terceira é o contexto imediato, né? O que está acontecendo no presente. Quer dizer que a gente pode começar um dia bem e terminar de uma forma péssima, né? E o contrário também pode acontecer. A coisa número 4 é o corpo, porque às vezes as pessoas elas podem estar se estranhando no próprio corpo ou ter hormônios que não estão regulados e aí fazem que elas se sintam dessa forma. A quinta coisa são as operações motivacionais, quer dizer, se a pessoa está dormindo bem, se ela está se alimentando direito, se ela está ansiosa, depressiva, né? E se esses são os fatores que fazem com que a gente tenha sentimentos e pensamentos sobre nós, como que a gente vai esperar que na pandemia os nossos sentimentos e pensamentos sejam estáveis, né? Como esperar ter uma autoestima ok? Esse é um dos motivos pelos quais a luta pela autoestima ela pode ser considerada um problema. A luta pela autoestima também está muito ligada a uma prática que a gente tem que é involuntária e que se chama evitação experiencial. Essa evitação experiencial é a tendência de evitar que a gente sinta determinadas experiências durante o dia a dia, evitar sentimentos, pensamentos, memórias ou imagens mentais. Dessa forma, a luta pela autoestima ela acaba nos afastando daquilo que faz a gente se sentir vivo, né? Porque muitas experiências da vida, elas vão acabar gerando sentimentos e pensamentos negativos com relação a gente. Mas se tu te afastar disso, porque o teu objetivo final é a autoestima, aí tu vai perder boa parte da tua vida. Olha só esses exemplos. Quando tu conhece muitas pessoas, mas não é íntimo de nenhuma, tu te sente muito bem, porque essas pessoas, elas conhecem só aquilo que tem de bom em ti.
Logo, né, a tua autoestima ela sobe quando tu tá com essas pessoas. Mas em relacionamentos com mais intimidade, as pessoas elas começam a notar também aquele lado que não é tão bom nosso. E muitas vezes elas podem se incomodar com isso e tentar falar pra gente. Só que se o nosso objetivo final é manter a nossa autoestima, a gente vai se afastar desses relacionamentos com mais intimidade. Porque quando a gente receber uma crítica, a gente vai se sentir mal e vai ter pensamentos e sentimentos negativos com relação a gente. Nesse caso, esses sentimentos e pensamentos que são negativos não são necessariamente uma coisa ruim. Deixa eu perguntar, tu vai ser mais feliz se tu nunca tivesse um companheiro na vida que pudesse ser íntimo, que pudesse compartilhar quem você realmente é? Ou você prefere ter muitos conhecidos e relacionamentos superficiais para se sentir com a autoestima melhor? Outro exemplo, no trabalho vai ter dias em que tu vai te deparar com dificuldades e vai se sentir incompetente por causa disso. Então isso vai gerar baixa autoestima e você vai ter pensamentos e sentimentos negativos sobre ti. Mas se tu desistir por causa disso, certamente tu vai perder uma oportunidade de evoluir como pessoa e como profissional. As coisas elas são difíceis no início. Uma das piores consequências da luta pela autoestima é o fato de que a gente começa a desaprender a lidar com sentimentos e pensamentos ruins sobre nós, e aí a gente só sabe viver quando a nossa autoestima tá alta. Dessa forma, a gente vira pessoas que, quando notam que um ambiente está baixando a nossa autoestima, a gente simplesmente emburrece e desiste. Atualmente, com as redes sociais, isso é pior ainda, porque o que a gente vê é que as pessoas estão vivendo em ambientes e tendo experiências que aumentam os seus sentimentos e pensamentos positivos sobre si. Mas a gente não pode esquecer que essa é somente uma parte da vida das pessoas que está lá nas redes sociais e elas só compartilham aquilo que é interessante. Vendo que essas pessoas compartilham, a gente acaba comparando nós com elas, né? A gente acaba criando questionamentos. A gente pensa, eu também mereço isso, eu também mereço ser feliz, ter experiências legais. E sobre a cultura do merecimento, eu quero trazer uma citação para vocês da Eliane Brum, que é jornalista, escritora e documentarista brasileira. Olha só. Foram ensinados a pensar que merecem seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Essa ideia vendida e consumida exaustivamente de que a vida não pode ser marcada nem no corpo e nem na alma tem causado enorme sofrimento às pessoas. Não o sofrimento que nos leva a criar uma vida, mas aquele que nos leva a anestesiar uma vida. Esse equívoco tem transformado gente que poderia viver em meros sobreviventes. As pessoas elas passam por momentos ruins em suas vidas, isso é normal e faz parte da evolução. Cada uma delas, na vida delas, tem marcas e faz marcas. A autoestima é parte de um caminho e não o objetivo da vida. Ela não deve ser tomada como uma parte da solução, nem como uma parte do problema. Ela é só um conjunto de pensamentos e sentimentos que a gente tem sobre a gente. Mas a luta pela autoestima é uma parte do problema. A luta pela autoestima tem gerado danos enormes e sofrimento que nos afasta das experiências da vida, nos afasta da evolução. Muitas vezes a ideia que as pessoas têm é de que elas precisam primeiro ter autoestima para depois fazer as coisas, de que elas precisam primeiro ter autoestima para depois ser feliz, de que merecem primeiro ser valorizadas para depois valorizar. Quando você se sente com maus pensamentos e sentimentos sobre você, o que você faz? Você se afasta deles, mas isso pode acabar te afastando também das coisas que você tem vontade de fazer. Se você inicia nas aulas de dança, mas não se acha bonita dançando de primeira, aí você para de fazer as aulas mesmo querendo muito, isso te aproxima ou te afasta do sonho de dançar? Mas então, o que fazer se eu tenho uma baixa autoestima, né? Como é que eu faço para lidar com esses pensamentos e sentimentos difíceis que eu tenho? Olha essa citação de Stephen Hayes, que é psicólogo clínico americano. As emoções não são o problema, elas são apenas mensageiros e as mensagens que elas carregam merecem pelo menos serem ouvidas. Frequentemente contêm lições importantes e podem nos levar a ações úteis. Frequentemente elas nos mostram oportunidades. Então a questão não é a ocorrência dos pensamentos ruins que tu tens sobre ti mesmo, e sim o que tu faz quando esses pensamentos ocorrem, né? Como tu se relaciona com eles, como tu lida com eles.
Tu precisa interpretar o que esses sentimentos te informam sobre você, sobre o que você precisa e, tomar uma atitude para isso. Se tu te sente insegura com o quê? Com o teu corpo? Por quê? Porque tu tá acima do peso? O que tu pode fazer a respeito disso? Se você se sente triste, identifique por que tu te sente triste e assim tu pode tomar atitudes que possam resolver isso. Eu quero apresentar um novo conceito. Olha só, a autoestima ela está presente quando a gente está desfrutando de momentos de sucesso, mas ela nos abandona quando a gente está passando por fracassos. Por esse motivo, a autocompaixão é uma alternativa ótima à autoestima. Muitas vezes, quando a gente passa por situações difíceis, a gente segue um roteiro de pensamentos que é esse aqui, ó. Não gosto desse sentimento, não quero esse sentimento, não deveria ter este sentimento, algo tá errado comigo por ter esse sentimento, eu sou mal. E daí, para lidar com isso, a gente pode usar a autocompaixão, porque ela nos livra da necessidade de sermos perfeitos ou então melhor do que os outros. A autocompaixão seria quando você trata a si como trataria um amigo passando por algo difícil, mesmo que ele seja o culpado, tá? Com frequência a gente é gentil com amigos, com a família ou com conhecidos, mas a gente não faz isso com a gente quando a gente precisa. Então, para ajudar nisso, a começar a exercer essa autocompaixão, eu vou deixar um manual sobre mindfulness e autocompaixão aqui para você poder baixar. Nessa aula, meu objetivo foi mostrar que a autoestima não deve ser um objetivo final de vida e a gente não deve entender que só depois de alcançar ela a gente vai ser feliz, né? Existirá momentos em que a gente vai ter pensamentos e sentimentos negativos, mas o importante é o que a gente vai fazer com isso. Às vezes as coisas elas são difíceis e tá tudo bem. E nesse contexto que a gente entra com a compaixão para ser capaz de acolher esses sentimentos quando eles vierem. Pra gente não se paralisar ou desistir e fazer o que a gente já sabe que a gente é bom, né? Só o que aumenta a nossa autoestima instantaneamente, ok? Então eu te vejo na próxima aula.